E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Então, a professora Jennifer está aqui mais uma vez para ministrar para vocês uma videoaula. E a videoaula de hoje tem o tema sólidos geométricos. Olha todos esses sólidos geométricos que nós temos aqui. Antes de a gente falar de sólidos geométricos, vamos lembrar um pouquinho sobre polígonos que nós vamos precisar para a aula de hoje. Primeiro, o que são polígonos? Vocês estão lembrados do que são os polígonos? Então, polígonos são figuras geométricas planas formadas apenas por retas e tem que ser fechado. Esses polígonos que são fechados, formados por retas, eles são nomeados de acordo com a sua quantidade de lados. Então, dentro desses polígonos, nós temos o polígono de 3 lados. Como que nós chamamos esse polígono de 3 lados? Nós chamamos de triângulo. Um outro polígono que nós temos é um polígono de 4 lados. Um polígono de 4 lados ele é chamado de quadrilátero. Aí dentro dos quadriláteros nós temos o quadrado, o losango e esse aqui que é o nosso retângulo. Temos também o polígono de 5 lados, que é chamado de pentágono. Então, observando, de acordo com a quantidade de lados, ele é nomeado de um jeito. Então, 5 lados, pentágono. Quem lembrou aí do pentacampeão, que é o Brasil, né? Que ele é penta, por quê? Porque ele tem 5 campeonatos mundiais, 5 copas. Temos o polígono de 6 lados, que é chamado de hexágono. O polígono de 7 lados, que é chamado de heptágono. O polígono de 8 lados, que é chamado de octógono, de 9 lados, que é eneágono, 10 lados, decágono, e assim vai por diante falando dos polígonos. Mas agora, o que isso tem a ver com poliedro? Primeiro, observe aqui, os meus polígonos, eles são formados todos por retas. Eles não possuem nenhum tipo de curva. Eles são formados apenas por retas. E os meus poliedros também. Os meus poliedros, eles são figuras onde a sua base é um polígono e ela vai estar em 3D. Tá? É como se eu estivesse levantando arestas aqui em 3D. E as suas bases têm que ser polígonos. Os nossos poliedros também devem ser formados apenas por retas. Não pode ter nem círculo e nenhum tipo de curva. Nesses sólidos geométricos, eu tenho poliedros e não poliedros. Como eu disse anteriormente, para ser poliedros tem que ser formados por retas. Então, a bola, ela é considerada um poliedro? Não. A bola, ela é considerada uma esfera, que é um corpo redondo dos meus sólidos geométricos, mas não é poliedro. Aqui. É um sólido geométrico? Sim. Mas é um poliedro? Não. Por mais que ele tenha a forma, olha, por mais que ele tenha essa forma cilíndrica, ele não é um poliedro, porque a sua base é círculo. O pandeiro também. O pandeiro, ele é um cilindro e não é considerado, então, um poliedro, porque ele é formado por círculos. Tem alguma coisa arredondada ou curva, não é poliedro. Então, o que são poliedros? Para ser poliedros, olha aqui, um poliedro de base quadrada. Isso aqui é um poliedro, porque ele é todo formado por retas, não possui curva. Ele tem comprimento, largura e possui altura. Essa base aqui também, ó, comprimento, largura e altura. Entendido o que são os nossos poliedros? Então, os nossos poliedros têm 2 características, tem 2 diferenças. Nós temos os poliedros que são caracterizados como prismas e temos os poliedros que são caracterizados como pirâmides. Qual a diferença entre esses poliedros? Os prismas, eles possuem 2 bases.
possuem, né, as duas bases. Se embaixo é um quadrado, em cima também é um quadrado, e nós vamos ligar as pontas desses quadrados em cima e embaixo. Se embaixo é um triângulo, em cima é um triângulo, também vamos ligar. E temos as pirâmides. O que são pirâmides? Pirâmide possui apenas uma base e um vértice acima da base, aonde possui arestas ligando a base a esse vértice. Pode parecer um pouco confuso fazer essa diferença? Então, nós vamos agora construir prismas e construir também pirâmides. Os materiais que eu vou utilizar para hoje é palito de churrasco e jujuba. Professora Jennifer, mas nós estamos em distanciamento, afastamento social. Como que eu vou fazer isso? Você pode usar palito de dente na sua casa, canudinho. Se você tiver palito de picolé, palito de churrasco, não tenho jujuba. E aí, como que eu faço isso? Se você não tem jujuba, você pode fazer aquela massinha caseira. Eu vou estar colocando aí para vocês a receita da massinha caseira, como se faz. E aí no lugar do nosso corante alimentício, você pode usar aquele suco em pó, sabe? Um saquinho de suco em pó, que além de ficar da cor que você deseja, vai ficar bem cheirosa a sua massinha. Então, com os materiais separados, nós vamos começar. Vamos fazer primeiro o conhecido sólido geométrico chamado de prisma de base quadrangular, ou que vocês conhecem como quadrado ou bloco retangular. Se tiver todos os lados iguais, ele é um dado, né? Primeiro, então vamos fazer a base, né? Um quadrado. Como os meus palitos têm todas as mesmas medidas, então é um quadrado. Então eu vou furar, fazer furinhos assim, ó. A jujuba, ela serve para unir, tá? Não precisa furar até o palito ultrapassar não, viu? Porque senão a sua jujuba vai rachar. Em vez de ficar colado, só vai rachar sua jujuba. Você não vai ter um resultado bacana e vai ser desperdício de materiais. Então, ela só utiliza assim, para você estar grudado. Pronto, feita a sua base, o nosso poliedro ele é tridimensional, porque ele tem comprimento, largura e tem altura. Então, agora eu vou fazer as alturas do meu poliedro. Ó, aí em cada jujubinha também vai ter um pra cima, ó. Não importa se você coloca a ponta pra cima ou pra baixo, porque a jujuba ela vai segurar bastante. Se você que vai fazer massinha, pode deixar ela num ponto um pouquinho mais duro, um pouquinho mais firme, vamos dizer assim, para ela segurar melhor, porque ela é muito mole, não segura tão bacana os palitos de churrasco. Já canudinho segura bem e palitos de dente também, tá? Então, vamos fazer aqui. Aí aqui nós já vamos fazendo assim, né? Já para firmar. Pronto, agora eu vou fazer com de cá. Olha, aí você chama o papai, sua mamãe para ajudar, né? Porque quando você tá fazendo aqui, ó, o outro vai te ajudando a tá firmando os outros lados. E olha, importante, essa jujuba que você tá usando aqui, você não pode comer ela, tá? Não inventem de comer essa jujuba. Porque você tá manuseando com a mão, tá manuseando com as coisas. Então é bacana você comer ela. Então, olha aqui, nós temos então o nosso prisma de base quadrangular. Agora vamos fazer então um prisma de base triangular. Vamos ver, o que a gente precisa para um prisma de base triangular? Que a base seja um triângulo, porque a base é triangular. Então vamos lá fazer ele? Primeiro passo para o nosso prisma de base triangular. Nós vamos fazer um triângulo.
Nós temos aqui agora os nossos prismas. Prisma de base, olha, quadrada. Então, esse aqui é o dado, esse aqui é um bloco retangular, né? E temos também o prisma de base triangular, hein? Olha aqui, tem duas bases. Observa que o prisma possui duas bases. A base de baixo é igual à base de cima, que é um triângulo, aqui também é um triângulo. Aqui é um quadrado, aqui também é um quadrado. Agora, nós vamos estar construindo pirâmides. Professora Jennifer, qual a diferença entre construir prisma e construir uma pirâmide? Muito diferente, porque o seu prisma não possui duas bases, mas a sua pirâmide possui apenas uma. Então, como que eu construo uma pirâmide? Primeiro, vou fazer uma pirâmide de base triangular. A minha base é triângulo, então a primeira coisa eu vou fazer um triângulo. Então, aqui, fazendo um triângulo. E vocês vão observar que quando a base sabem por quê? Quem assistiu o filme Poderoso Chefinho? Na hora lá que ele fala assim, nós éramos três, nós éramos triângulo, porque triângulo é a figura geométrica perfeita, aquele que tem maior substância, aquele que sustenta. Justamente por isso, porque o triângulo é a figura geométrica que tem o maior equilíbrio. Ela vem, né, tendo equilíbrio. Pronto, eu fiz a minha base, que é um triângulo. Para fazer, então, a nossa pirâmide, ela só tem uma base, não tem a base de cima. Então, agora eu vou, ó, só fazer assim, ó. Olha que linda, gente! Aí eu pego uma jujuba, aqui, ó, não deixa todas como você vai ligar tudo aqui, não deixa só ponta, sem ponta pra cima não, coloca pelo menos uma com ponta pra ficar mais fácil pra ir guardar. Olha que linda a nossa pirâmide! Observa, se você olhar pra pirâmide, olhar para os outros salos que foram feitas, essa pirâmide, ó, tanto que ela tem uma maior resistência, olha aqui, do que o outro. Olha aí pra você ver, essa já soltou. A pirâmide, ela tem maior sustentabilidade por isso, porque ela é formada, essa pirâmide aqui, toda por triângulos. Professor, e a pirâmide de base quadrada também vai ser assim? Também vai ser assim. Por quê? Porque como ela vai ter as suas laterais formadas por triângulo, ela vai ficar com a sustentabilidade maior, né? Vai ser... Então, nesse meu poliedro, seja ele um prisma ou uma pirâmide, tem três elementos que eles possuem, quais vocês têm que conhecer. O primeiro elemento é chamado de face. O que são as faces? São os polígonos que formam esse meu poliedro, seja os polígonos da base como os polígonos laterais. Então, aqui na minha pirâmide, tanto a sua base como as laterais, elas são triângulos. Se você observar, se não for pirâmide, mas se for um prisma, as suas laterais vão ser sempre quadrangulares, nunca vão ser triângulos, sempre ser quadriláteros, tá bom? Então, o primeiro elemento que você tem que conhecer são essas faces. Então, aqui ele possui faces triangulares. Quantas faces possui essa minha pirâmide? Olha, 1, 2, 3, 4 faces. Então, tem uma pirâmide, a minha pirâmide base triangular possui 4 faces. O segundo elemento é chamado de arestas. Quem são as arestas? As arestas são as linhas que formam esse meu poliedro, que formam, né, as faces. Aqui elas estão sendo representadas pelos palitos de churrascos. Então, quantas arestas tem esse meu poliedro? Olha, 1, 2, vou começar de novo pra vocês não errarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E um terceiro elemento é chamado de vértice. Os vértices são os pontos que ligam as arestas do meu poliedro. E aqui eles estão, quem que tá ligando? A jujuba. Então, tá vendo que eu coloquei toda a rosinha para vocês já identificarem. Então, aqui, quantos vértices tem? 1, 2, 3, possui 4 vértices. Então, esses são os 3 elementos que possuem tanto no meu prisma como na minha pirâmide, né? Que são os vértices, que é representado pela jujuba, arestas, representado pelo palito de churrasco, e as faces, que são os polígonos
polígonos que formam esse meu poliedro. Agora que vocês já sabem o que são prismas, o que são pirâmides, nós vamos falar então desse meu poliedro aqui. Primeiro, esse poliedro é um prisma, uma pirâmide? Quem falou prisma acertou. Por quê? Porque possui duas bases. Como calcular o volume então desse prisma aqui? Desse prisma de base quadrilátera. Aqui, se a gente observar, isso aqui é um cubo. Mas como que eu calculo então o volume aqui? Aqui, se vocês observarem, eu tenho 3 cubinhos iguais, não é? Então, o volume dessa minha imagem, desse meu monumento, vamos dizer assim, vai ser 3 cubinhos. Então, esse volume é 3 cubinhos, ok? Por que 3 cubinhos? Porque eu possuo 3 cubos iguais. Agora, se eu utilizar essas peças, vocês lembram? Material dourado. Olhando aqui para o material dourado. Se eu pegar, então, esse cubinho de base, qual será o volume dessa peça? Quantos cubinhos cabem aqui? Se você observar, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o volume dessa peça material dourado é 10 cubinhos. E já da placa que representa centena, porque possui 100 cubinhos, então o volume dessa placa seria, se a gente usasse isso aqui como unidade de medida, esse cubinho seria 100 cubinhos. Mas como eu calculo o volume usando as medidas? Usando o comprimento, a largura e a altura do meu bloco retangular. Seja ele um dado, seja uma caixa de sapato, que nós chamamos de paralelepípedo, porque não possui os números iguais. E aí, como que nós fazemos isso? Vamos ver como que nós fazemos? Como que eu calculo o volume de um cubo e de um paralelepípedo? Para calcular o volume de um cubo e de um paralelepípedo, você vai multiplicar o seu comprimento. Então, você vai multiplicar comprimento vezes a largura vezes a altura. Assim que você calcula o volume de um cubo e de um paralelepípedo. Então, observa que esse cubo ele tem todas as arestas medindo 6 centímetros. Então, o seu volume vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Se você observar, nós vamos ter aqui o seguinte, que o volume vai ser 6 vezes 6, 36 vezes 6. Quanto que é 36 vezes 6? 6 vezes 6, 36, sobre 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, o volume vai ser 216, como unidade de medida em centímetros, aqui fica centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque você está multiplicando 3 dimensões. Então, o volume é dado em centímetros cúbicos. Se for metros, metros cúbicos. Então, 216 centímetros cúbicos é o volume desse cubo. E desse paralelepípedo, como que eu calculo o volume? Da mesma forma, vou multiplicar comprimento por largura por altura. Então, vai ficar 10 vezes 4 vezes 6. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 6, 240. 6 centímetros fica centímetros cúbicos. Então, é assim que nós calculamos volume de cubo e volume de paralelepípedo. Então, amores, essa foi a aula de hoje, onde nós aprendemos um pouquinho mais sobre os sólidos geométricos, sobre os prismas, as pirâmides e o que não são sólidos geométricos. E na nossa próxima aula, eu convido vocês para assistir, porque nós vamos fazer o cálculo, então, do volume de litro de leite, de lata de óleo. Será que vem aquela quantidade mesmo? E como que eu faço essa conversão de centímetros cúbicos, de metros cúbicos para litro? Vamos pesar alguns alimentos e vamos fazer as conversões de quilogramas, das suas miligramas. Então, eu convido você para isso, tá bom? Não esqueça de ler o capítulo 4 do módulo 2 do livro de matemática. Beijão para vocês e até a próxima!